Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Alê e hoje eu voltei aqui para falar do filme A Luz do Demônio, filme de terror que estreia nos cinemas agora no dia 3 de novembro, já com sessões aí perdidas a partir do dia 1º. Eu acabei de assistir o filme e vim aqui contar para vocês o que eu achei e se realmente ele é tão ruim quanto o nome diz. Que A Luz do Demônio é um péssimo nome. Já vou começar esclarecendo esse negócio do nome, porque A Luz do Demônio... Olha, o nome do filme é Pray for the Devil, que faz muito mais sentido com o filme, até porque nós estamos falando de um filme de exorcismo. O filme A Luz do Demônio chega nos ensinando que pelas regras da igreja, somente sacerdotes, somente os homens, podem se tornar exorcistas. E na história ele nos leva para dentro de uma escola de exorcistas, que também só os sacerdotes podem participar, digamos, das aulas mais ligadas ao exorcismo. Para as mulheres, para as freiras, sobra o papel de enfermeira, aquelas que vão prestar os cuidados que estão possuídos ou com suspeitas de possessão demoníaca, terem ali seus cuidados, porque realmente funciona quase como um hospital. Eles têm os quartos, as enfermeiras estão cuidando deles, e aí a gente vê se precisa um exorcismo ou não, e os padres vêm para fazer o exorcismo. Entenderam, né? Porém, a jovem irmã Anne vai ter que ir contra essas regras para entrar nessa batalha pela alma de uma pequena menina de 10 anos. Isso porque o demônio que a está possuindo é o mesmo que atormentou a sua mãe anos atrás. E talvez ele não esteja atrás só da menininha. Já vou dizer de cara que eu até gostei do filme, da maior parte dele pelo menos. E aqui eu já vou trazer aquela velha história da expectativa. Eu fui pro cinema achando que eu ia odiar esse filme, talvez muito por causa do nome. A Luz do Demônio realmente é um nome muito ruim e pouco atrativo. Mas o que eu vi lá no cinema foi um filme genérico de exorcismo. E tá tudo bem ele ser um filme genérico de exorcismo, porque a gente tem aí milhares de filmes de exorcismo e desde que ele seja bem feito, ele consegue ser um excelente entretenimento dentro do gênero. E eu acho que é isso que A Luz do Demônio faz. Ele acerta em grande parte das coisas que ele faz, no clima que ele cria, nessa escola para exorcismo, é quase o Hogwarts da Igreja Católica. E o filme consegue carregar muito bem isso durante quase todo o filme. Tem alguns momentos que ele traz alguns sustos desnecessários, alguma outra cena que perde um pouco a mão no exagero, como a da capa do filme, onde a menina tá com os cabelos na boca. O que acontece naquela cena é bem desnecessário, assim, pra te dar um susto que não precisava do susto. Eu acho que esse clima de exorcismo, ele traz um certo medo já pro espectador na sua própria história. Tu não precisa estar dando sustos desnecessários e o filme faz isso até demais. E outra coisa é que ele tenta ir além do que a história que ele já estava contando. Ele tenta trazer algumas reviravoltas no fim, que eu vou contar mais pra frente. Vamos aqui que esse vídeo vai ter spoilers mais pra frente, não agora, eu vou avisar, então calma aí, continua assistindo. Mas ele tenta fazer algumas reviravoltas mais pro fim que realmente não precisava. Passa demais da história e traz plots que ninguém queria mais. E no fim das contas, isso ainda não é o maior problema do filme. Porque, como eu disse, ele é um filme de exorcismo bem genérico. A parte que ele conta de ser a primeira mulher exorcista é bem legal, mas aí ele começa a perder oportunidades dele ser algo a mais. Eu acho que isso deixa um pouco de decepção no filme. Primeiro, exatamente por isso, ela é a primeira mulher que pode estar começando ali se envolver com exorcismo, pelo menos em muitos séculos. E a segunda é que ele começa uma discussão de ciência e religião. No filme a gente é apresentado a uma psiquiatra, a própria irmã se trata para lidar com os traumas dela, principalmente ligados à sua mãe, que ela acreditava estar possuída, mas que tinha um diagnóstico de esquizofrenia. Começa a trazer essa discussão, porque a psiquiatra trabalha dentro
dessa escola de magia e exorcismo e bruxaria daí. Ela trabalha lá para fazer um pré-diagnóstico, para ver se não é alguma doença diagnosticável, para ver se não é algo tratável, para daí sim depois a igreja pensar em fazer exorcismo. Eu acho que isso podia ser mais trabalhado no filme. E de um certo momento do filme, ainda no primeiro ou começo do segundo ato, o filme abandona esse rolê e azar, assim, vamos total foco exorcismo. E eu acho que é uma grande oportunidade desperdiçada. Pray for the Devil, sim, esse é o nome original de A Luz do Demônio. Pray for the Devil, presa para o diabo. Ela é uma presa para o diabo. Não tem nada a ver de A Luz do Demônio. E vale lembrar ainda que a Jacqueline Byers, que faz a Sister Anne, a protagonista, é muito boa no filme. Ela funciona muito bem dentro desse papel da irmã Anne. Ao mesmo tempo, aquela freira que quer desbravar, que quer ir além do papel que é dado para ela. Ela consegue trazer muito bem isso pro filme. E a garotinha é assustadora. Não sei se talvez todas as crianças em filmes de terror sejam assustadoras. Talvez, mas essa é. Ela tem uma cara, quando ela ainda tá boazinha, nem parece que ela tá possuída, ela já tem uma cara assustadora. Eu gostei muito dessa guriazinha. Agora sim, antes de todo mundo ir embora, prepara que eu vou trazer alguns spoilers agora para contextualizar um pouco disso que eu falei. Então, se você não gosta de spoiler, um abraço até qualquer hora dessas, volta aqui depois para ver, depois que assistiu o filme. Se tu gosta de saber tudo já, vamos lá, vamos falar com spoiler mesmo. Começar pela história da psiquiatra, que não é um spoiler tão grave, mas que era melhor deixar aqui para contextualizar como essa história é desperdiçada. Ela tá ali tratando a irmã Anne e ela aparece algumas vezes no começo do filme, sempre falando dessa questão que a igreja não pode mais ser irresponsável de sair tratando tudo como possessão, porque a ciência avançou muito, porque tem quadros que são diagnosticáveis e essas pessoas, se passarem somente pelo rito da fé, pelo rito de exorcismo, podem acabar não recebendo o tratamento adequado, que pode simplesmente agravar o caso delas e levar à morte, como a gente viu ao longo da história da igreja muitas vezes. Mas infelizmente, como eu falei antes, essa história se dilui e o filme abandona completamente. A psiquiatra some totalmente do filme e, como uma desculpa para não dizer que abandonaram ela, ela volta no final para dar alguns conselhos para a irmã Anne, porque a irmã Anne acaba se afastando dessa escola de exorcismo, voltando para o convento dela, por causa que ela foi participar de um exorcismo que não deveria ter participado, meio clandestino, e a pessoa acabou morrendo. Mas infelizmente, como eu falei antes, essa história se dilui e o filme abandona completamente. A psiquiatra some totalmente do filme e, como uma desculpa para não dizer que abandonaram ela, ela volta no final para dar alguns conselhos para a irmã Anne, porque a irmã Anne acaba se afastando dessa escola de exorcismo, voltando para o convento dela, por causa que ela foi participar de um exorcismo que não deveria ter participado, meio clandestino, e a pessoa acabou morrendo. Então ela se afasta disso tudo e é a psiquiatra que volta lá para tentar dizer que ela tem um caminho, que ela não deve desistir, mas todo aquele papo de ciência versus religião ela abandona completamente. Outra coisa que o filme fala em certos momentos, numa das aulas que a irmã Anne está participando ali na escola de exorcismo, é dos métodos que a igreja usava nos tempos muito antigos, que os primeiros rituais teriam começado em 1850 e alguma coisa, e a igreja utilizava métodos muito brutais para tirar essas entidades de pessoas, principalmente de mulheres, que dizem que eles afogavam as mulheres em água benta para que o demônio fosse expulso, mas as mulheres acabavam morrendo também, porque afinal de contas afogaram elas, né? Mas no final do filme, quando a irmã Anne aceita que o demônio finalmente possua ela, porque o demônio estava perseguindo ela a vida inteira, ela descobre que o demônio estava atrás dela, mesmo quando estava na mãe dela, quando ela era menininha, porque ela era um soldado de Deus, ela tinha uma grande missão e ela ia ser muito grande nessa luta contra o diabo. Então o demônio já estava atrás dela desde pequena. Então ela finalmente aceita para salvar a menininha e aí ela começa uma luta interna e aqui o filme descamba
porque realmente fica muito ruim. É basicamente ela se exorcizando. Então ela tá aos berros e tá tentando botar uma cruz na testa. Aqui o filme viaja, aqui ele viaja muito, e a forma que ela encontra é tentar chegar na beira de uma fonte. Eles estão dentro da igreja, tipo nos masmorras dessa igreja, dessa escola, lá na Câmara Secreta de Hogwarts católico. E ela se atira dentro dessa fonte e ela acaba se afogando. Só que, pô, tu falou lá no começo do filme que a igreja abandonou isso porque era muito brutal, porque era horrível, porque matava as mulheres, porque era bárbaro, sei lá, né? Enfim, a igreja abandonou. E aí tu bota a protagonista usando essa mesma tática no final. Não faz sentido. Parece que o filme acaba passando um pano para tudo que a igreja fez, como se os fins justificassem os meios. Além do que é uma fonte que tá dentro de um prédio da igreja lá, e a guria afunda e afunda e afunda, aquilo parece não ter fim. Meu Deus, eles fizeram um fosso infinito no meio do. Não, não dá. Essa parte é bem ruim. Tudo isso acontece pela grande revelação, a grande reviravolta que o filme tenta trazer, que eu já falei antes que foi uma das coisas que erraram muito a mão, é que essa menininha que a irmã tá tentando ajudar, a gente descobre que é filha da irmã Anne. É. Se até aqui no vídeo essa informação ficou ruim, tu imagina no filme. O filme já tinha criado muito bem essa ligação da irmã com a guriazinha, enquanto a irmã tá ali trabalhando ainda nessa parte mais de enfermeira, com os pacientes, a forma como ela se enxerga na menina, a forma como ela cuida da guria, a forma como a guria acaba recebendo ela muito diferente do que ela estava tratando todo mundo. Ok, era o demônio, talvez, mas tudo bem. O filme consegue criar essa ligação para que a gente entenda que realmente ela se sacrificaria por essa guria. Não precisava botar esse plot de que a guriazinha era a filha dela. É ruim e estraga o final do filme. No final ele traz um ganchinho que eu gosto muito e que me faz pensar que se tiver uma Luz do Demônio 2, eu vou estar lá assistindo. Ou melhor, se isso se transformasse numa série, talvez eu ia gostar bastante, principalmente se eles retomassem esses assuntos que o filme abandona. A questão da ciência e religião, a responsabilização da igreja, a história de ser a primeira mulher exorcista. Eu acho que tudo isso poderiam ser temas retomados num futuro, porque no gancho ela acaba ganhando uma bolsa de estudos na Escola de Magia e Bruxaria e Exorcismo do Vaticano. E quando ela tá indo pra lá, no meio do trânsito, pessoas começam a ser possuídas no meio, inclusive o próprio taxista, e os demônios vêm pra atacar ela no meio do trânsito, assim. Então mostra que vai se tornar aí uma batalha dela contra o diabo, e eu gostaria de ver isso muito mais pra frente, sei lá, talvez eu tenha problemas. Mas eu gostaria sim muito de ver isso mais pra frente. Então é isso, A Luz do Demônio, eu aconselharia vocês a assistir, acho que vale a pena investir isso a 1h30 mais ou menos para assistir, afinal exorcismos são bem legais e o filme de uma forma geral consegue trabalhar muito bem esse tema. Poderia ser melhor do que foi, mas vale a pena sim assistir. Se você já assistiu A Luz do Demônio, comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam e bater muito papo sobre demônios, porque a gente gosta de demônios? Não? Eu acho que a gente gosta de demônios. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.